Hoje o vídeo é um pouco diferente. Primeiro que eu tô aqui na cozinha do meu apartamento. E segunda coisa que eu vim falar de como eu conheci o meu marido, né? Hoje fazem 11 anos que a gente se conheceu. Para muitos, inclusive, até pessoas da minha família, acredito que nem sabe, mas eu conheci o meu marido num aplicativo de namoro, que é no Tinder. Então, foi no dia 5 de agosto de 2015. E ele faz aniversário no dia 6 de agosto. E a gente se conheceu há 11 anos atrás. E aí eu vim contar um pouquinho para vocês, para tirar um pouco essa preconceito que as pessoas têm de aplicativo, né, de namoro. Quando eu me inscrevi no aplicativo, eu tinha terminado meu relacionamento com meu ex-marido, né, que eu já contei aqui um pouquinho, que é pai do meu filho, enfim. Eu tinha terminado fazia 2 anos, 2009, faziam 2 anos que eu tinha me separado no papel mesmo, né? Já fazia 2 anos. E aí, eu me inscrevi no aplicativo, mas não na intenção de ficar com muito medo, óbvio, mas não na intenção de ficar saindo por aí com várias pessoas, enfim, não era nada daquilo. Como eu fiquei muito tempo também casada e não saía, não tinha perspectiva de mais nada, de como seria, né? Eu falei, vou me inscrever. Eu trabalhava na época no banco, eu tava saindo do banco, na verdade. Eu saí do banco em outubro de 2015. Então, mas eu ainda trabalhava, né? E aí as meninas, minhas amigas de lá, algumas já tinha conhecido, já tinha me falado, né? Já tinha saído com um pessoal do aplicativo. Eu falei, vou me inscrever. Enfim, me inscrevi. Sem brincadeira nenhuma. Eu falei com uma pessoa que eu falei, nada a ver. E meu marido foi a segunda pessoa que eu falei. E aí, o que me atraiu nele foi a simplicidade. Meu marido, ele não é daqui, não é de São Paulo, né, que eu sou de São Paulo, ele não é de São Paulo, a família toda dele é de Jordânia, que é Minas Gerais. E eles trabalharam na roça por muito tempo, né, a mãe dele, o pai dele, enfim. E aí o que me conquistou logo de início foi a simplicidade dele, sabe, a simplicidade do jeito de falar, a simplicidade do jeito de contar histórias, que era de lá. Eu lembro que quando a gente marcou o primeiro encontro pra gente se conhecer, né, foi num shopping, e aí ele falando do como que era, né, as plantações que tinha de milho, de café, como que era, né, cultivar lá na roça, que eles têm uma fazenda, não sei como é, não sei nem falar fazenda, umas terras lá, que como que funciona. E aí isso foi logo assim, tipo, sabe, muito diferente pra mim. Era um universo totalmente diferente, né? Há 10 anos, há 11 anos atrás, era algo muito diferente. E ele falou que saiu de lá quando eu tinha 18 anos, aí foi morar em Vitória, do Espírito Santo, depois que ele veio para São Paulo. E aí ele tinha chegado em São Paulo há pouco tempo, ele também teve um relacionamento de 13 anos, que ficou 13 anos com essa pessoa, só que descobriu também uma traição dessa pessoa e terminaram. E não teve filhos com ela, né? Acho que ela não podia ter filho, alguma coisa assim. Eles até tentaram, chegou a fazer tratamento, mas ela não podia ter filho, não tiveram. Para você ver como as coisas são de Deus, né? Quando tem que ver, quando tem que acontecer, é muito Deus na nossa vida. E eu já tinha 2 filhos, né? E aí a gente começou a conversar. Só que foi uma coisa, gente, tão surreal que eu conheci ele no dia 5 de agosto. Quando foi em outubro, aniversário do meu filho de 9, o meu filho mais velho faz aniversário dia 9 de outubro. Aí a gente sempre faz uma festinha em casa, né? Um bolinho, coisa simples para cantar parabéns. Eu convidei ele para ir conhecer meus pais, meus filhos, a família, tal. E aí minha mãe gostou dele logo de cara, o meu pai também conversou bastante com ele, os meus irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos. Um irmão meu mora em Curitiba e o outro aqui em São Paulo também.
A gente começou a conversar, não sei o que, não sei o que. Os meus filhos falaram, nossa, mãe, muito bacana, porque eles já eram grandes, né? Já tinham idade. Eu não vou me recordar de data, gente, mas eu acho que o Cauã tinha 11 anos e o Cauê acho que tinha 6, 7, eu não lembro, mas era algo assim. E aí eles gostaram muito, tá? Foi conversando com ele. Por que que eu falo que é de Deus, né? Quando eu tinha um apartamento que estava para ficar pronto, que eu ia morar, né? Que em dezembro ele ia ficar pronto, a gente foi morar, na verdade. Só que esse apartamento, quando eu comprei, eu era casada, né? Meu ex-relacionamento. E aí ele eh, abriu mão, né? Porque na verdade eu que dei a maioria da parte do dinheiro, eu que fui atrás do apartamento, num lugar que era totalmente diferente da onde a gente morava, enfim. E aí a gente se divorciou, quando a gente divorciou, ele assinou, ficou tudo certinho, ficou só no meu nome, tá certinho, né? Depois do divórcio. E isso ele ia ficar pronto em dezembro. Quando foi novembro, eu comecei a comprar algumas coisas do apartamento, tinha acabado de sair do banco, tinha dinheiro, né, guardado, algumas coisas assim, a gente começa a comprar, e o meu marido começou a ir nos lugares comigo, né, nas lojas de material de construção, nas lojas que a gente tem que comprar as coisas, enfim, fomos, começamos a comprar. Eu, que fui a doida, em dezembro, quando eu fui mudar, eu falei pra ele, você quer morar comigo? Sério. Eu dou risada porque hoje eu fico pensando, hoje, né, em 2026, eu falo, cara, que loucura. Porque hoje em dia, cada dia que passa, cada ano que passa, as coisas vão ficando muito mais difíceis. E hoje em dia, se você pensar em uma pessoa, mais uma iniciativa de uma mulher, falar para um homem, né, conheceu em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Você chamar o cara para ir morar com você, ou vice-versa, né? A mulher ir chamar, o homem chama a mulher. Hoje é muito. Ai, eu já fico desesperada, é muito perigoso. Onde já se viu, não sei o que, não sei o que. Que é o que eu falo pro meu filho hoje, que tem 30 anos, vai fazer 30 anos. E aí eu falei, cara, que loucura, que doideira, né? Mas era uma sensação muito boa, era uma sensação assim, como se eu já tivesse conhecido o meu marido há muitos e muitos anos, né? Há muitos e muitos anos. Eu sentia que ele era uma pessoa boa, de fato. Eu sentia, gente, é o que eu falo, quando tem que ser, é. E eu sentia, sabe, no coração, nas atitudes, nas coisas que ele falava, nas coisas que ele fazia, principalmente porque eu sou muito de observar o que a pessoa faz. Quando a pessoa chega em mim e fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê, pra mim bacana. Eu observo muito, eu preciso ver, né? Sou igual Tomé, preciso ver pra estar crendo ali, pra estar vendo o que a pessoa realmente tá fazendo o dia a dia dela. E aí eu vou confiando ou não. Só que eu sabia, era uma coisa assim muito, muito impactante, porque eu sabia, sabe? Ele falou, quero. E aí eu lembro direitinho, eu indo lá na casa dele, né, onde ele morava de aluguel, que ele morava numa casinha alugada. Ele trouxe uma televisão, ele trouxe uma televisão, ele tinha um edredom, olha só, ele levou um edredom, uma televisão, ele deixou a geladeira com o sobrinho dele, porque ele morava com o sobrinho, ele deixou o fogão com o sobrinho, é, porque eu já tinha fogão, já tinha geladeira. Eu lembro que ele trouxe uma televisão, um edredom, não sei se ele trouxe um aparelho de som, naquela época tinha aquele som grandão. É, não, o que mais? Alguma coisa assim, gente, mas era coisa assim, sabe? A gente pegou, tipo, ele juntou tudo como se tivesse colocado, tipo, tudo assim, no cabia em duas mãos, falou, vamos. Aí minha mãe quase matou, surtou. Minha mãe surtou. Meu Deus, Keila, onde já se viu? Você é louca, e não sei o quê, por mais que você, sabe, mas era uma coisa que eu não sei explicar até hoje. Eu não sei explicar. É de Deus. Então, assim, esses aplicativos, realmente, hoje em dia, eu não sei como funciona mais, porque eu entrei exatamente para conhecê-lo. Eu conheci, eu excluí, ele excluiu. Nós ficamos 10 anos juntos, morando juntos.
Desde então a gente nunca mais se separou, nunca. Por mais que tem desafios, que a gente briga, porque é muito complicado, o relacionamento ele é complicado, a união de duas pessoas é complicado. A pessoa tem uma cultura, outra pessoa tem outra cultura. Quando junta para se unir e morar na mesma casa, um tem que ceder, o outro tem que ceder, porque são muitas coisas diferentes. E para dar certo, você tem que abrir mão de muita coisa, a pessoa também. E a gente se propôs a isso, né? A gente conversou e se propôs a isso. Mas hoje em dia eu não sei como é que tá. E ele também, porque a gente realmente entrou, se conheceu, porque eu falo, era de Deus para se conhecer. E eu tenho essa sensação até hoje, como se eu tivesse conhecido ele há anos atrás, há anos. Né? Eu até brinco, eu falo para ele, nosso amor é realmente de outras vidas, porque foi uma coisa tão surreal que quando eu conto para as pessoas ficam assim, né? Tipo, será? Mas é verdade, isso mesmo. Eu falo, gente, por Deus, é verdade. Ele também conta a mesma história, é verdade. E quando ele fala que ele me viu numa das fotos que eu tava olhando pro mar, ele fala até hoje pra mim que me via como se eu estivesse olhando pra mim. Só que eu tava olhando pro mar, a foto que eu coloquei no aplicativo, né? Eu tava assim, olhando pro mar, debruçada, e ele fala que ele tava, tipo, que ele me viu de assim, ele olhando assim pra mim. Eu acho super engraçado isso. Eu falei, como você tava olhando pro mar? Ele fala, mas eu te vi assim. Eu vi você, nos meus sonhos assim. Então, é, é muito desafiador, é muito complicado, é muito, ao mesmo tempo, gostoso. Só que eu não sei como é que tá, né, o aplicativo, como eu falei, mas eu vim contar, assim, a história, porque eu até hoje, às vezes, hoje eu paro pra pensar e eu falo, eu não faria isso de jeito nenhum. Do jeito que as coisas estão perigosas hoje, né? Do jeito que as coisas estão começando a piorar cada vez mais, o medo é muito constante. Só que quando tem que ser de Deus, gente, é de Deus. Eu pedia muito orientação. Eu pedia muito. Eu falava, meu Deus, meu Senhor, será que realmente Ele é a pessoa com quem eu vou dividir? Ele é a pessoa com quem vai dar certo, né? Porque eu tinha sofrido, já fui traída, já contei aqui no canal, enfim. Eu falei, será que Ele realmente é a pessoa com quem eu vou dividir o resto da minha vida, com quem eu vou dividir os meus sonhos, as minhas conquistas, as minhas derrotas, as minhas coisas? E realmente foi, e está sendo, graças a Deus, até hoje. Ele aceitou meus filhos logo de cara, me ajudou muito com o meu caçula, né, que estava ainda na fase de virar adolescente, e bebia, e chegava em casa bêbado. Ele é muito paciente, sabe? Foi muito paciente com os meninos amam ele, adoram, assim, sabe? É, e ele queria muito ter um filho. E eu já tinha 2 filhos. E relutando, 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 e conversando, conversa daqui, conversa de lá, e ele tentando, tentando, tentando. Aí quando foi em 2017, falei pra ele, tá bom. Mas não foi dó que bateu, né? Eu acho que eu, conversando mais com Deus mesmo, tendo muito Deus, né? Eu falei, não, ele merece sim, porque ele vai ser um pai excelente. Gente, excelente? Excelente é pouco. Esse homem é o pai que minha filha pediu a Deus. É o pai que toda pessoa pede a Deus, sabe? É aqueles que participa. Tem alguma coisa ou outra realmente que às vezes tipo dá um relapso, né? De olhar na agenda, de ficar em cima assim de escola, mas com ela, assim, sabe? Com ela mesmo, ele participa, ele sabe das coisas dela, ele conversa muito com ela, ele ensina muita coisa pra ela. É, gente, a minha vida, assim, tipo, se eu for contar, assim, dá um livro, né? Mas eu tô muito feliz. Vim aqui contar pra vocês como foi a história. E a gente ficou 10 anos morando juntos. E fomos nos casar o ano passado, em outubro de 2025. Pra você ter uma ideia. Então a gente ficou 10 anos morando. Quando foi em outubro de 2025, no dia 4 de outubro, aí eu falei, vamos casar. Aí eu assinei mesmo o nome, eu já assino com o nome dele mesmo, né? E, enfim, é muito desafiador, não é mil maravilhas, como eu acabei de falar. Tem as suas coisas, né? Como todo relacionamento, seja de homem com mulher, enfim, relacionamento amoroso, que eu quero dizer, como um relacionamento de empresa, de patrão e empregado, tem o seu desafio, como todo relacionamento que a gente tem hoje. Mas o que mais vale, o que mais a gente preserva em tudo que a gente faz, que eu acho que tem que ter. Primeira coisa realmente é o amor. E segunda é o respeito. É o respeito de tudo.
de tudo, sabe? Se ele quer tem uma religião, se ele quer ir, se eu tenho um outro tipo de fé na espiritualidade e quero participar, se ele gosta do azul, eu gosto do amarelo, se ele gosta de couve, eu gosto do brócolis. É uma coisa assim que a gente respeita o outro, sabe? A gente respeita. E desde o início a gente sempre conversou. A gente sempre conversou. E assim, tem um vídeo aqui no meu canal que eu gravei, porque uma das coisas que eu aprendi muito no meu antigo relacionamento é que tudo eu pegava pra mim. Tudo eu pegava pra mim, sabe? Eu nunca vou esquecer uma vez que acabou o gás dentro de casa. Em vez de eu ligar ou falar pro fulano, olha, acabou o gás, eu falo, ele vai demorar pra pegar, é do jeito dele, eu vou lá e faço. Então tudo caía em cima de mim, das minhas costas. E eu falo isso muito, sabe? Então divide as tarefas. Fala com a outra pessoa, pra outra pessoa não se acomodar, porque a pessoa começa a achar que ela não é mais importante pra você, né? E eu aprendi isso demais. Então eu faço isso com tudo. Mesmo se eu conseguir fazer algo que dou conta, que eu sei lá, que eu sei que eu sei fazer, trocar o chuveiro, que eu sei que eu vou conseguir, mas eu espero ele chegar, eu converso, e a gente se alinha, vai comprar outra resistência, vai trocar agora, vai trocar que horas, vai tirar o dinheiro da onde, sabe assim? E eu vou e converso e faço. E com isso eu acho que a gente foi levando. A gente foi levando, nós somos muito felizes ainda. A gente se diverte muito, tem brincadeira no nosso relacionamento, tem momento de descontração, tem tipo um dia que a gente tira tipo de zoeira nossa. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter encontrado ele, por ter colocado ele na minha vida, na minha família, né? Para mim conseguir construir esse sonho de família, sabe? E eu quis deixar aqui isso para vocês, que foi num site de relacionamento, no aplicativo, né, de relacionamento, que pode dar certo sim. O que a mensagem que eu quero passar é que quando existe Deus dentro, vocês vão sentir, de verdade, vocês vão sentir de fato que Deus está ali presente, que Deus está falando, vai que é esse, vai que agora vai dar certo. Se abre, não tenha medo, porque eu me fechava demais, eu me fechei muito, né? Eu fiquei 2 anos separada, sem nada, me fechando, com medo, com traumas, que foi difícil depois também. E ele também, porque ele também foi traído, né? Então, tudo veio conforme os planos de Deus, sabe? Tudo veio conforme Deus escreveu pra gente, a gente superando os dois juntos, a gente caminhando os dois juntos, a gente conversando, o que ele tinha muito medo, o que eu tinha muito medo que acontecesse, né? Por isso que eu falo que foi de Deus. E hoje nossa filha tá aí, tem 8 anos, a nossa filha. É tudo na vida dele. É o que ele mais desejava é ter filhos. Ele ama essa menina mais que tudo mesmo. Trabalha muito, muito, muito mesmo para dar de tudo pra gente. Pensa na minha família, pensa nos meus filhos. É, enfim, é o amor da minha vida, né? Das nossas vidas. E eu vim hoje aqui deixar esse vídeo, deixar amanhã é aniversário dele. Amanhã ele faz aniversário, porque a gente se conheceu um dia antes do aniversário dele. Eu lembro que voltando, né? Eu lembro que quando eu conheci, eu lembro que eu falei assim pra ele, e aí, amanhã vai ter bolo? Aí eu quero ir, né? No parabéns, o que ele falou, não, não vai. Falei, como assim? Ele falou, não, não, a gente não tem costume. Eles eram muito pobres, né? A mãe dele não fazia bolo de aniversário pra eles. Ele nunca teve um bolo de aniversário, sabe? E aquilo, gente, me chamou de uma tal forma, me atraiu de uma tal forma, me colocou tanto assim, sabe, como Deus mesmo falando pra mim. A simplicidade acho que foi o que mais me atraiu. E graças a Deus, hoje nós estamos aí. Então, insistam, acredite, o amor existe sim, tá? Se você ainda não encontrou, você vai encontrar. Tenha fé, peça orientação a Deus, peça sabedoria, peça o direcionamento, porque eu tenho certeza que você vai encontrar o seu marido ou a sua esposa, independente, como eu encontrei o meu também, e sem traumas, né? Porque a gente carrega muito traumas, sem esse trauma. É isso, o vídeo de hoje foi bem diferente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.